Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada é essa 25, hein? Hulk pontuando bem, Yuri Alberto pontuando bem, Dudu, Rafael Veiga, várias opções de jogadores que a gente deu aqui no vídeo e que corresponderam ao esperado. Infelizmente eu não acertei o capitão e também, infelizmente, eu não fui com o Yuri Alberto no time principal. O time principal ficou na média ali dos cartoleiros. Em contrapartida, o time bom e barato e o time valorização foram super bem. Quase dobraram a média dos cartoleiros nessa última rodada. Como eu já tinha falado antes, muitas vezes um time que custa 100 cartoletas pode pontuar muito mais do que um time que custa 130, 140, daí para mais. Então, é o Cartola. Infelizmente não acertamos o capitão. O Roger Guedes não pontuou o esperado, mas faz parte. Esse vídeo aqui é o vídeo da 26ª rodada. E nesse vídeo eu vou dar dicas, montar o time principal e também mostrar o time bom e barato e valorização para a 26ª rodada. E lembrando, o mercado fecha amanhã, terça-feira, às 6h30 da tarde. E nós temos jogo na quinta, então muito cuidado com os jogadores que vocês escalam, porque alguns times podem poupar, outros não, então muito cuidado e foquem no banco de reservas principalmente. Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com os amigos, ok? Então, bora lá conferir o time principal, bom e barato e valorização para a 26ª rodada. Bora lá conferir! Bom, como vocês podem ver aí na tela, o nosso time principal fez 52 pontos. Ficamos ali na média dos cartoleiros, porque a média foi exatamente 52 pontos, principalmente porque não acertamos o capitão. Se tivéssemos colocado o Hulk como capitão, ou até mesmo tivéssemos o Yuri Alberto no time, a nossa pontuação ia elevar. Tanto que no time valorização, o nosso capitão era nada mais, nada menos que Yuri Alberto. Só ele, como capitão no time valorização, fez praticamente a pontuação do time principal. Faz parte, erramos por um lado, mas acertamos por outro. Faz parte, então, bora lá conferir as dicas para a 26ª rodada. De goleiro, nós temos, no meu ponto de vista, 3 boas opções. Everson, eu vejo como boa opção, principalmente porque quando ele segura o SG, ele faz de 8 a 10 pontos. Super válido. Maílson, vejo uma outra boa opção. É o goleiro com mais defesas no campeonato, tem exatamente 91 defesas e dificilmente negativa também. Então, uma aposta super válida. Tanto que ele vai ser o nosso goleiro para a rodada. O outro goleiro que eu também vejo com grande potencial é Daniel. Infelizmente, o Douglas não jogou, não correspondeu, ficou zerado. Mas, para quem não sabe, goleiros contra o América pontua super bem. Então eu vejo Daniel, Maílson e Everson como as melhores opções para essa rodada. Zagueiro, nós temos algumas boas opções, como Marcelo Benevenuto, que vai ser o nosso zagueiro. E lembrando, para quem não sabe, o Grêmio se acertou aí com o Felipão e o técnico Felipão foi mandado embora, ou pediu demissão, né? No caso, para que o Grêmio possa contratar outro técnico. Então, Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Grêmio. Então, muito cuidado que o Grêmio pode surpreender nessa rodada aí. Então, Benevenuto vai ser o nosso primeiro zagueiro. Outra boa opção, vejo o Vitor Cuesta. Em momentos do jogo, para quem não assistiu o jogo do Inter Chapecoense, o Vitor Cuesta praticamente era um atacante no time. Tanto que no lance do 4º gol do Yuri Alberto, que foi anulado, foi o Cuesta que deu assistência, jogando de atacante praticamente. Então,
eu vejo o Cuesta um pouco superior ao o Bruno Mendes, ok? Outra boa opção também, o próprio Bruno Mendes, vejo ele com grande potencial. E um zagueiro que também é basicamente para cartola, sim, tem uma pontuação relativamente decente. João Vitor, vejo ele como uma boa opção. De laterais nós temos Felipe Luiz, não tenho o que falar dele. O Flamengo tem uma grande chance de segurar o saldo de gol. Então, se segurar o saldo de gols, como ele é um bom desarmador, vejo ele como uma boa opção. Assim como o Mateuzinho, vejo ele como uma boa opção. Saravia, ótima opção. Nessa rodada eu estava em dúvida se eu colocava o Saravia ou se eu iria de Eric. Essa é a minha única dúvida aqui nas laterais. Saravia ou Eric? Saravia a gente já conhece, né? Dificilmente negativa, mesmo sem saldo de gols. Tem um grande potencial para ir bem. E, como eu falei, o Eric. Chapecoense cede bastante pontos para meias. Para quem viu a pontuação, o Tyson fez 13 pontos e o Patrick fez 7. Ambos meio-campistas. Aqui no Cartola, o Eric é lateral, mas no time mesmo ele joga como meia. Então, por isso eu estou indo com o Eric. A chance dele pontuar bem é alta nessa rodada. No meio de campo nós temos algumas opções, como Rafael Veiga, para quem quiser apostar no Palmeiras contra o Bahia. Nessa rodada eu estou preferindo o Iago Pikachu do que o Ederson, pelo fato de que o Iago Pikachu cria muito mais chance de gol. Ele finaliza mais, então com isso pode ser que a pontuação dele seja melhor do que o do Ederson. Renato Augusto e Terans são os meus meias. Aí tem aquela questão que é minha dúvida. Se eu colocaria Patrick, que eu vejo ele como boa opção para essa rodada, ou Andreas Pereira. Assim como o Nicão também eu vejo ele com um grande potencial pelo adversário, né? Mas eu analisei aqui e eu vou com Andreas Pereira. Outro bom jogador também que eu vejo com grande potencial é Praxedes. Ele é o principal meio-campista do Atlético, do Bragantino. Pega o Atlético Goianiense que não está numa boa fase e vejo ele com grande potencial, principalmente para uma assistência, para alguns desarmes. Vejo ele com grande potencial nessa rodada. Dos demais aqui, talvez o Rodriguinho, por ele ser carrasco do Palmeiras, quem sabe ele não faça uma pontuação, mas também não dá para esperar muito dele, porque olha as pontuações dele. 3, quando ele no negativo é menos 3,90. Então, não passa tanta confiança, mas por ser carrasco, talvez o pessoal queira colocar ele. E dos demais aqui, não vejo tantas boas opções. No ataque, não tenho o que falar. Hulk, Roger Guedes, para mim são os principais protagonistas para essa rodada. Claro, Roger Guedes decepcionou a rodada passada, mas uma rodada. Se vocês pegarem aqui, ele tem 4 gols já pelo Corinthians. Aqui tá mostrando 3 porque o jogo contra o Bahia, que não valeu para o Cartola, ele fez um gol. Então, ele tem 4 gols no campeonato e uma assistência. E olha as pontuações dele. Aqui tem uma assistência, aqui sem gol e sem assistência, e aqui sem gol e sem assistência. Aqui ele tem 2 gols, aqui ele tem 1 gol e aqui ele tem uma assistência. Ele pontua, tipo aqui, na estreia dele, ele fez 12,60. Com 1 gol, se você tira o gol, ele fez 4,60. Então, e aqui ele fez 15, não segurou só a pontuação dos 2 gols, mas por ser clássico a gente entende. Mas ele pontua bem. A minha questão é a seguinte... o William não vai jogar muito provavelmente, então não sei se é o Jô que joga, se vai jogar o Adson ou se vai colocar qualquer outro jogador. Se o Jô jogar, o Roger Guedes vai virar ponteiro, e não é uma posição que está rendendo tantos pontos para ele. Então essa é a minha dúvida. Se eu ver que o Jô vai jogar, muito provavelmente eu vou tirar o Guedes e vou colocar alguém do Bragantino provavelmente, ok? Mas essa é a única dúvida. O outro bom jogador para a rodada, vejo o Dudu com grande potencial. O Pedro vai ser meu outro atacante.
tem um grande potencial, um enorme potencial para a rodada. Pega o Juventude, que não está bem no campeonato. Tava bem, mas tá numa decadência. Vejo ele como principal atacante hoje do Flamengo. Porque Gabigol tá na seleção, o Bruno Henrique tá lesionado. O Everton Ribeiro também tá na seleção, que é um outro atacante aí. Ele no Cartola ele é meia, mas ele joga ali meio que pelo lado direito, meio que quase atacante. Então, vejo o Pedro com grande potencial. Yuri Alberto, o que falar dele? Fez 3 gols na rodada passada, fez 25 e 30. Tá numa boa fase, não tá no meu time essa rodada por questão da desvalorização, provavelmente, que ele vai ter. É um jogo duro. O América tá vindo numa grande fase. Só por isso que ele não tá no meu time, mas quem não tiver com problemas de cartoleta, vejo ele com grande potencial. Assim como o Michael, a dobra do Flamengo, vejo vale nessa rodada. E um jogador como o maior pontuador da rodada passada foi o Yuri Alberto. Ele é centroavante. Chapecoense cede pontos para atacante, então não podemos deixar de fora o Bissoli. Vejo ele com grande potencial para essa rodada. Não tá no meu time, mas vejo ele com grande potencial. O técnico que me sobrou para essa rodada vai ser o Alberto Valentim, pela falta de cartoleta, mas outros técnicos válidos para a rodada é o Renato Gaúcho, não tenho o que falar, e o Cuca são os principais técnicos para a rodada. No meu ponto de vista é Renato Gaúcho, Cuca e Alberto Valentim, esses são os 3 melhores técnicos para a rodada. De capitão, por enquanto, eu estou indo com o Pedro. No banco de reserva, eu vou ir com Daniel no gol. De lateral, não me sobrou tantas opções assim, então eu vou ir com Moisés. De zagueiro, vou ir com Bruno Mendes. No meio, eu vou ir com Praxedes. E no ataque, vou ir com Bissoli. Cadê ele? Aqui. Então, o time para a 26ª rodada, por enquanto, está com Maílson no gol, Felipe Luiz e Eric na zaga, nas laterais, Benevenuto e Cuesta na zaga, Renato Augusto, Terans e Andréas Pereira no meio, Hulk, Guedes e Pedro no ataque, com o Pedro capitão e Alberto Valentim técnico. No banco de reservas, Daniel no gol, Moisés na lateral, Bruno Mendes de zagueiro, Praxedes meia e Bissoli o atacante. Agora eu vou mostrar o time bom e barato e time valorização para a 26ª rodada. Então, bora lá conferir. Como vocês podem ver aí na tela, o nosso time que estava custando 101 cartoletas fez nada mais, nada menos que 92 pontos. Claro, o nosso capitão ajudou, que nós estávamos com Ítalo de capitão. Eu falei que o Palmeiras cedia muitos pontos para atacante, não deu outra. Ítalo fez 20, Arthur fez 16. Se eu tivesse colocado o Arthur no time, então, nem se fala. Fizemos 92 pontos e valorizamos 3 cartoletas, se eu não estiver enganado. O time bom e barato para essa rodada está com Daniel no gol, Saravia e Eric nas laterais, Benevenuto e Bruno Mendes de zagueiros, Lucas Crispim, Praxedes e Gabriel Pereira no meio, Hulk como capitão, Pedro e Bissoli. Técnico Alberto Valentim, o custo desse time ficou em 99 cartoletas. No banco de reservas nós temos Jailson no gol, Moisés na lateral, Lucas Cal na zaga, Jadson Silva no meio e Mikael no ataque. Como eu falei, esse é o time bom e barato, time que custa poucas cartoletas, mas tem um grande potencial para a rodada, ok? Então, agora bora conferir o time que simplesmente é para ganhar cartoletas, ok? Que é o time de valorização. Então, bora lá conferir. O time que é simplesmente focado em ganhar cartoletas fez 95 pontos. Esse time não é focado em pontuação, mas mesmo assim ele foi o time que mais pontuou dos 3 times nessa última rodada. Por causa que a gente estava com o Hulk, com Yuri Alberto de capitão. Só o Yuri Alberto fez 50 pontos. Então, nosso time valorizou 11 cartoletas nessa última rodada e está cada vez mais ganhando patrimônio. O time valorização, que é simplesmente focado em ganhar valorização, ficou da seguinte forma: Daniel no gol, Marcinho e Moisés na lateral,
Fabrício Bruno e Rodrigues na zaga, Crispim, Igor Gomes e Rodriguinho nos meias, Rigoni, Bissoli e Roger Guedes no ataque, com o Bissoli capitão e o técnico Silvinho. No banco de reservas ficou com o Richard, o Wellington, com o Ricardo Silva na zaga, Gabriel Pereira no meio e Mikael no ataque. Lembrando que esse time é focado em valorização. Como vocês podem ver aqui, o jogador que precisa mais pontuar, no caso o técnico, é o Silvinho, porque o resto ou negativou ou fez pouquíssimos pontos. Então, é uma ótima para ganhar cartoleta, ok? Então, lembrando, qualquer alteração que tiver em qualquer dos 3 times vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com os amigos, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!